Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Espaço Revivência, o espaço da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Americana. Nós sempre fazemos esse espaço na página da nossa igreja, mas nós estamos com uma dificuldade na página da igreja no Facebook, então a gente está tentando fazer a conexão por lá, mas não estamos conseguindo. Então estou fazendo pela minha página pessoal apenas e somente dessa vez, tá bom? Que Jesus abençoe sua vida, seu coração, que Jesus abençoe seu lar. O Espaço Revivência é um espaço da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Americana, que nasceu em tempos de pandemia e então desde lá vem acontecendo semanalmente às quartas-feiras entre 19, 30 e 20 horas. São 30 minutinhos de conversa acerca de assuntos da fé relacionados à fé cristã. Então você que já está acostumado a caminhar junto com a gente, se puder, por gentileza, compartilhe aí a live nos grupos da igreja e também com aqueles que estão sempre acostumados e também na página da igreja do Facebook. Isso vai nos ajudar bastante, né, para que o pessoal que está esperando lá consiga chegar aqui junto da gente. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre onde é que você está colocando a sua confiança, onde é que você está colocando a sua esperança. E para isso eu selecionei um texto que eu gosto muito, que me chama muita atenção, que é o Salmo 146. E é um salmo que eu convido você a fazer a leitura dele todo, porque é um salmo que nos chama muita atenção assim, em relação ao paralelismo que ele faz entre a confiança nos homens e a confiança em Deus. Por que confiar em Deus? Por que não colocar toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em seres humanos? Eu pensei na verdade desse texto os versículos 3 e 4. Salmo 146, versículo 3 e 4. Está também no tema dessa nossa live. Ele diz assim: não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Salmo 146, versículo 3 e 4. Esse texto é um texto importante, especialmente quando a gente para refletir um pouco sobre o que acontece na nossa vida, em alguns instantes da nossa vida, talvez em muitos instantes da vida de muitas pessoas, que é aquela nossa busca natural, primitiva até, por um salvador, por um resgatador, por alguém que de alguma forma, nos tire das situações que a gente está vivendo, os momentos que a gente está atravessando ao longo da nossa vida, da jornada na nossa vida. Nós sempre buscamos mesmo um Salvador, ainda que esse Salvador seja alguém que a gente queira elencá-lo para jogar a responsabilidade das nossas frustrações, das nossas decepções, porque embora a gente se dirija com ele jogando algumas responsabilidades, de alguma forma ele também está nos salvando, porque a gente está tirando da gente e colocando sobre ele. Então, seja de maneira pejorativa, seja de qualquer outra maneira que a gente possa pensar, a gente está sempre buscando alguém que possa nos salvar em vários aspectos da vida. Nós buscamos salvação da nossa vida no dinheiro, por exemplo, acreditando que quando a gente tiver dinheiro, quando a gente tiver aquela quantidade de dinheiro, de bens, de patrimônio, a gente vai estar seguro, a gente vai estar bem, a gente vai se sentir melhor, a gente vai se sentir mais feliz. Então a gente coloca sobre o dinheiro a expectativa da nossa felicidade, a realização da nossa felicidade. E o dinheiro é bom? É bom, é claro que é bom, bom para todo mundo, né? Todo mundo trabalha justamente para poder, além de se realizar enquanto pessoa, ter dinheiro, poder ter uma vida um pouco melhor, mais confortável. A gente trabalha por isso. O dinheiro não é um mal em si,
você já deve estar cansado de ouvir falar sobre isso, né? O problema é quando a gente coloca a expectativa de que ele vai resolver a situação da nossa vida. Quando a gente acha que ele vai suprir as faltas do nosso coração. Esse é um problema muito sério, porque não supre, né? Porque a gente chega lá e a gente, quando consegue chegar lá, a gente percebe que chegar lá não trouxe para nós aquela satisfação que a gente estava buscando. Então, nessa busca por um Salvador, por algo que preencha a nossa vida ou que se responsabilize pelas nossas dores, pelas nossas irresponsabilidades até, às vezes nós nos colocamos a nossa confiança, a nossa esperança de que talvez o dinheiro possa resolver isso na nossa vida. Nessa busca, nessa procura por um Salvador, às vezes nós achamos que um relacionamento vai nos resgatar, vai nos salvar, vai resgatar um filho, né? Às vezes um filho ou uma filha que costuma dar problema, apresentou problemas, vem apresentando problemas ao longo da vida, quando essa pessoa encontra alguém de um relacionamento em que esse alguém é uma pessoa gente boa, é uma pessoa que a gente considera e a gente vê que é uma pessoa de bem, a gente fica naquela torcida porque a gente cria expectativa de que aquela pessoa ela vai salvar o nosso filho, vai mudar a vida do nosso filho, da nossa filha, né? Ou então quando a gente entra num relacionamento, a gente acha que, olha, eu vou entrar nesse relacionamento e isso vai resolver minha vida, eu vou mudar, né? Ou então a gente vai achar que o outro vai mudar, né? Se a gente casar, ele muda. Ou quando a gente casar, ele muda, ele melhora ou ela melhora, as coisas melhoram e é mais uma vez, né, a busca por algo que nos salve, por algo que nos redima ou redima uma outra pessoa a quem a gente tem muito carinho. Então, às vezes, o relacionamento é visto como um salvador para nós. Né? Depois que eu me juntar com aquela pessoa, estiver com aquela pessoa, me casar com aquela pessoa, conquistar aquela pessoa, vai dar tudo certo, porque o que eu preciso na minha vida é ter aquela pessoa. Né? E, mais uma vez, a gente não encontra o Salvador, aquela pessoa não é o nosso Salvador. Né? Na procura de um Salvador, nesses dias tão polarizados que nós estamos vivendo de eleições, né? A gente também acredita que vai ser um governante que vai ser o nosso salvador, seja ele de direita, de esquerda, de extrema direita, extrema esquerda, centro-esquerda, centro-direita, centro, seja lá o que for, a gente põe a expectativa de que, olha, esse fulano tem os mesmos valores que os meus, tem os mesmos valores de X, de Y, então as coisas só podem melhorar com uma pessoa como essa. Né? Nós já vivemos experiências de colocar a nossa expectativa de que haveria um salvador para o nosso país e nós já nos decepcionamos em vários momentos, em várias legislaturas. Né? Mas a gente ainda insiste e me parece nesses dias isso fica mais pontuado, seja lá de qual lado for, de que a gente está buscando um salvador, alguém que nos proteja, alguém que resolva os problemas da nossa nação. Então a gente coloca ali a nossa esperança, a nossa expectativa e uma carga muito pesada sobre a quem nós esperamos, aquele a quem nós elegemos como nosso Salvador. Né? Uma carga que muitas vezes, não poucas, ela se torna um fardo para quem carrega e uma decepção muito grande para quem coloca. Né? Então o salmista ele nos convida a olhar para a vida e pensar sobre em quem a gente está colocando a nossa confiança. E essa procura por um Salvador, nesta procura por um Salvador, geralmente a gente só encontra decepção. Só encontramos decepção, em primeiro lugar, porque nós somos seres insatisfeitos por natureza. A gente parece que tem uma dificuldade, ou pelo menos muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de se perceber satisfeitas. Né? Elas, às vezes, se esforçam muito para ter alguma coisa, quando elas conseguem ter aquela coisa, parece que ela já não preenche mais o coração. Ela precisa de uma segunda coisa para encher o seu coração e assim ela vai vivendo, né? Buscando coisas e se percebendo insatisfeitas com todas as coisas que ela elegeu como um salvador sobre a sua vida, como algo que traria o senso de completude, mas ela não consegue.
porque essa procura de um Salvador sempre nos leva à decepção, porque nós somos seres insatisfeitos, né? Basta que as coisas não saiam do nosso jeito, que o cenário mude, que nós já expressamos aí as nossas insatisfações. A gente só encontra decepção nessa busca por um Salvador porque é impossível encontrar alguém ou qualquer coisa que possa suprir totalmente as nossas faltas e as nossas expectativas. E a gente parece que tem dificuldade de aprender isso, né? A gente vive de experimentar frustrações, mas continua acreditando que algo, que alguém vai suprir as nossas faltas, vai suprir as nossas expectativas, né? A gente vê isso em relacionamentos, né? Como por exemplo o casamento, a gente vê isso, né? A gente acha que o outro ele vai suprir as nossas faltas, vai suprir completamente as nossas expectativas. E se a gente tem um casamento minimamente saudável, a gente chega à conclusão que não vai. Não vai e eu preciso perceber essa pessoa tal como ela é. Eu preciso parar de criar caricaturas para que essa pessoa possa me corresponder, me atender, suprir as minhas faltas e as minhas expectativas. Agora, quando eu não tenho um relacionamento nada saudável, então daí eu vou viver aquela eterna luta, desejando que o outro ele me corresponda, ele sacie as minhas expectativas, ele supra as minhas faltas e a gente só vai encontrar decepção, porque o outro não consegue ser o nosso Salvador. Não tem como ser, né? E na experiência do salmista, aqui no Salmo 146, versículos que eu destaquei 3 e 4, mas o Salmo todo nos ajuda nisso, a experiência dele nos diz que essa procura por um Salvador, ela vai ser sempre uma frustração se, sendo nós como nós somos, a gente continuar a buscar um Salvador entre os homens, entre as coisas, mas especialmente no Salmo 146, ele diz que nós vamos sempre nos frustrar mesmo enquanto a gente continuar a buscar um Salvador entre os homens. Ele está direcionando especialmente aos homens. Em primeiro lugar, porque os seres humanos eles não são divinos. Nós não somos divinos, embora às vezes a gente ache que é. Mas nós não somos. É uma triste notícia, mas é uma notícia verdadeira, não é fake news. Nós não somos divinos, nós somos falhos. E por sermos falhos, nós falhamos. E a gente às vezes falha, inclusive na nossa percepção de Deus. Quando a gente acha que Deus ele é o nosso servo, então ele tem que fazer as coisas acontecerem para que a nossa vida seja mais facilitada, né? Às vezes a gente tem até uma percepção errada, porque nós somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos, somos limitados, o nosso entendimento é limitado. Ele diz que a gente sempre vai continuar frustrados enquanto a gente buscar um Salvador entre os seres humanos, porque os seres humanos eles não podem, por exemplo, nem contar com o dia de amanhã. Não tem nem condição de fazer isso, porque para nós, seres humanos, a vida ela é incerta. Quem garante que amanhã a gente vai acordar cedo? E por ser assim, quem é que garante que a gente vai poder cumprir as nossas promessas, os nossos planos, os nossos objetivos, eles vão se tornar realizados ou realizáveis? Quem pode garantir? Né? Ninguém pode garantir, porque o ser humano ele é transitório, ele não consegue garantir o dia de amanhã, é impossível para ele fazer isso. Então o salmista diz: como é que você vai colocar a sua esperança num ser como um ser humano, que não pode produzir nenhum tipo de garantia, né? Que não pode garantir a si próprio. E ele diz também que a gente sempre vai se frustrar enquanto a gente colocar a nossa confiança nos seres humanos, porque todos os seres humanos estão suscetíveis a não cumprir as suas promessas e nem os seus planos. Ele diz que assim eles podem morrer de uma hora para outra e quando eles morrem cessam os seus planos, né? Cessa tudo, a morte acaba com tudo.
Então, os seres humanos, todos nós estamos suscetíveis a não cumprir as nossas promessas nem os nossos planos, né? A partir do primeiro ponto que eu já pontuei aqui, né? A gente não garante o dia de amanhã, como é que eu posso prometer algo, garantir que eu possa executar, eu posso desejar muito executar os planos que faço, as promessas que faço, mas eu não tenho como garantir que farei, porque como ser humano que sou limitado, falho, imperfeito e humano, não divino, eu não tenho condições de ter a certeza nem do dia de amanhã. A gente confia muito na nossa saúde, né? Se a saúde está boa, amanhã eu acordo. Mas para muitas pessoas nem sempre é assim que funciona. Mas o salmista só tem más notícias para nos dar? Não, ele não tem só más notícias para nos dar, ele traz boas notícias. Né? Ele vai dizer assim, nos versículos 5 e 6. Ele disse, nos versículos 3 e 4, não ponha a esperança de vocês em seres humanos, porque eles são mortais, eles não têm condições nem de garantir a sua própria vida. Mas ele diz assim, então você não vai pôr a confiança em ninguém, nós estamos perdidos nessa vida? Não, ele diz nos versículos 5 e 6, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém a sua fidelidade para sempre. Nesses versículos 3 e 4, 5 e 6, nós temos uma expressão própria da poesia, que é o paralelismo. Você vê que ele está fazendo uma comparação aqui nesse texto, falando sobre confiar nos homens, não confiar nos homens, mas confiar no Senhor, dizendo que os seres humanos são assim, mas Deus é assim, e por ele ser assim, confie nele. É interessante perceber isso, né? Ele fazer esse jogo para mostrar para a gente, olha, a esperança não acabou porque eu estou dizendo que a gente não pode colocar as nossas expectativas nos seres humanos para que eles resolvam as nossas causas, os nossos problemas, as nossas situações. Ele diz assim, eu vou te dizer algo, vou dizer para vocês algo melhor ainda. Coloquem a confiança de vocês no Senhor, porque feliz é aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor. Porque assim como os homens, eles morrem, eles não conseguem garantir a sua vida, né? Embora os homens vivam essa realidade, essa condição, ele diz que o Senhor, ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ele mantém a sua fidelidade para sempre. Né? Infeliz, na perspectiva do salmista, e frustrado é quem confia nos seres humanos. É quem coloca expectativa e esperança nos seres humanos, achando que o outro que vai resolver as questões da nossa vida. Né? É aquele que coloca a carga da expectativa nas costas de um coitado, de um outro seres humanos. Infeliz é essa pessoa, porque ela vai viver frustrada. Né? E ela vai viver frustrada não porque o outro sempre vai ser um ente mau. Ela vai viver frustrada porque o outro é um ser humano, então ele vai falhar, não tem jeito. Ele é muito misericordioso até com o outro. Né? Talvez ele trate como, perceba, quem ponha a expectativa sobre o outro, aquele que coloca a expectativa, talvez esse seja mais cruel. Né? Porque ele espera do outro aquilo que o outro não tem condição de entregar. Mas ele vai dizer que feliz é aquele que confia no Senhor. Ele diz, feliz. Infeliz e frustrado é quem confia na fragilidade humana. Né? Quem confia na humanidade. Né? Esses são, porque colocam a sua esperança, as suas expectativas, aguardam correspondências das suas expectativas a partir dos seres humanos. Mas ele fala, é feliz aquele que confia no Senhor. E ele vai dizer aqui por quê. Ele vai dizer que é feliz quem confia no Senhor, em primeiro lugar, porque Ele é Deus, Ele é divino, né? Ele é eterno, Ele não está no mesmo patamar de composição como os seres humanos. Na verdade, ele vai dizer que Ele é Deus e, em segundo lugar, ele vai propor. Ele é o Criador, inclusive dos seres humanos.
Ele criou todas as coisas. Né? Ele vai dizer, criou o céu, criou a terra, o mar e tudo que tem na terra, no céu e no mar. Ele criou todas as coisas. Por isso é feliz quem coloca a sua esperança no Senhor, quem confia no Senhor. Porque Ele sim pode dar um feedback para a nossa confiança, para a nossa esperança, um feedback inclusive positivo. Porque Ele é o Criador, Ele é Deus, Ele é o Criador. E em terceiro lugar ele vai dizer, porque Ele sim, a despeito dos seres humanos, ele sim pode manter a sua fidelidade para sempre, porque ele é Deus, porque ele é eterno. Aquilo que ele se compromete, ele mantém pela eternidade, porque ele não está suscetível à morte, como os seres humanos estão. Então, quando Jesus diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele pode cumprir essa palavra. Mas eu não posso dizer à minha esposa, à minha filha, olha, eu vou estar com vocês a vida inteira. Porque eu sou limitado, estou suscetível às doenças, estou suscetível a errar na vida e não cumprir a minha palavra com elas. Mas Deus não. O salmista diz não. Ele mantém a sua fidelidade para sempre. A sua palavra é mantida para sempre. O seu amor é mantido para sempre. O seu cuidado é mantido para sempre. A sua doce companhia está mantida para sempre. Porque a fidelidade dele dura para sempre. Então, tudo aquilo que Jesus expôs enquanto palavra, enquanto companhia, enquanto vida para aqueles que creem, Jesus, a gente pode confiar. Porque Ele é Deus, porque Ele criou todas as coisas, porque o que Ele diz não mente, Ele sempre se fará presente. A gente pode descansar nisso. Então o salmista fala como é feliz quem põe a sua confiança em aquele que o seu auxílio está no Senhor, aquele que a sua esperança está no seu Criador. Portanto, no Espaço Revivência de hoje, eu quero convidar você que está assistindo agora ou que vai assistir num outro momento a colocar a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Porque o Senhor estará conosco, né? Sendo os dias bons, sendo os dias maus, Ele estará conosco. Qualquer outra pessoa, qualquer outro indivíduo para além de nós não pode garantir que estará conosco. Talvez você já tenha passado por decepções na sua vida de pessoas que você considerava grandes amigas suas, que estiveram com você nos melhores momentos, mas nos piores abandonaram você. Né? Quando você tomou uma decisão errada, falaram mal de você. Quando você fez aquilo que elas desaprovavam, elas viraram as costas para você. Porque é assim que é o ser humano. E pode ser que você tenha feito isso com as pessoas. Quando alguém não correspondeu à sua expectativa de melhor amigo, pode ser que você então tenha abandonado aquela pessoa, tenha falado mal daquela pessoa. Quando ela decidiu, vou usar aqui a questão desse tempo que nós vivemos aqui, né? Quando ela decidiu votar no candidato que você não apoia, você já colocou sobre ela um rótulo, você já julgou a fé daquela pessoa, né? Então você também faz isso porque você é ser humano. Mas a Bíblia nos revela um Deus no qual nós podemos colocar a nossa confiança, porque ele, ele mantém a sua palavra, ele está conosco, seja qual for a situação, ele não nos abandona. O mesmo salmista compõe um salmo que eu gosto sempre de citar aqui quando eu falo da companhia de Deus, que é o Salmo 23. Né? Ele me leva aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas ele diz também, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, está conosco nas águas tranquilas, nas veredas da justiça, está conosco nos pastos verdejantes e também está conosco no vale da sombra da morte, passando com a gente naquele lugar, porque às vezes a gente tem que passar mesmo pelo vale da sombra da morte. Essa é a vida, essa é a nossa constituição, é a nossa situação. Por isso o salmista diz que convém muito mais a gente que é feliz
quem confia no Senhor, quem põe a sua esperança no Deus de Jacó, né? Quem deposita as suas expectativas, as suas necessidades, as suas esperanças, os seus medos, as suas inseguranças, a sua necessidade de acolhimento, coloca isso no Senhor. Portanto, não coloque a sua vida, não coloque a sua fé em seres humanos, em coisas, porque nada vai poder corresponder a essa sua expectativa, nada vai poder salvar você, né? Salvá-lo da dor, salvá-lo da decepção, salvá-lo da solidão, salvá-lo das más amizades, salvá-lo da tristeza. Nada vai poder salvar você, né? Não porque essas coisas, não porque talvez algumas pessoas elas sejam ruins e não façam. É como eu disse no começo, essa procura de encontrar um salvador nas coisas das pessoas, especialmente nas pessoas, a gente só vai mesmo encontrar decepção, porque nós somos seres insatisfeitos. E porque é impossível, né, da gente encontrar alguém que supra totalmente do jeito que a gente quer as nossas faltas e as nossas expectativas, né? Isso é impossível. Então, aquilo que o salmista nos convida é que a gente não coloque a nossa fé em outra coisa que não seja o Senhor, porque senão nós vamos continuar nos frustrando ao longo da vida. Pastor, então o que a gente faz com as pessoas? A gente não se relaciona mais com elas? A gente não. Não estou dizendo isso. A ideia de confiança aqui não é a ideia da gente. Não vou contar nenhum segredo, não vou ter nenhum amigo. Não é essa. A ideia de confiança aqui é quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de outra pessoa para que ela seja alguém que nos salve de alguma situação nossa, de algum jeito de ser nosso, de alguma consequência da vida nossa. Essa relação, né? Muitas pessoas elas são confiáveis, né? Você tem amigos e você sabe que há amigos, como diz o próprio texto bíblico, são mais chegados do que um irmão, são muito próximos da gente. A gente pode abrir o coração para essas pessoas, elas guardam aquilo que é nosso, a gente tem a alegria de guardar o que é delas e a gente se ajuda mutuamente. Não é esse tipo de confiança que o salmista está falando, mas é aquela questão da gente colocar a nossa esperança, a nossa vida, a nossa expectativa sobre alguém, sobre algo. O salmista diz: olha, se você quer encontrar um pouco de satisfação e paz no seu coração, confie no Senhor. Ele criou todas as coisas, Ele é Deus, né? Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra. E quando eu falo aqui da sua palavra, eu não estou dizendo de promessas que às vezes foram feitas no contexto testamentário, né? E algumas pessoas interpretam que essas promessas são para nós, né? Não, quando eu falo isso, eu falo que Deus vai cumprir a sua palavra de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nos oferecendo a sua companhia para a gente ir para as águas de descanso. Ele estará conosco, vai nos levar até lá. E quando a gente passar pelos vales de sombra de morte, cada um tem o seu, na intensidade que assim o recebe, mas ele vai estar com a gente ali. Não vai estar ali, Deus não vai decretar o fim do seu sofrimento, não vai decretar que você nunca mais terá dor e sofrimento. Não, ele certamente vai olhar para você e vai dizer: vamos junto. Eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil, mas vamos junto, eu vou com você. Não tem problema. Dá a mão aqui e vamos lá. É nesse Deus que nós cremos. Por isso é o Deus que o salmista tinha a percepção antes mesmo da revelação de Cristo Jesus. Nós temos uma percepção que pode ser ainda maior do que a do salmista, porque nós vivemos na pós-encarnação de Jesus, vida e ressurreição dele. Então, confie no Senhor. Nós estamos vivendo esse balanço na sociedade acerca de como será o nosso país, né? João Alexandre, quando canta, né, a música Brasil, ele faz essa pergunta, né? Como será o futuro do nosso país? Né? Ele diz: olha para cima. Né? E eu acho que ele fala isso não para governos, mas
para pessoas, para indivíduos destituídos de cargos, né, para que eles se lembrem que no Senhor é que está a nossa vida, a nossa esperança. Né? Então, confie no Senhor. Ele cuida de nós. Cuida de nós porque, como bem pontuou aqui o salmista, porque Ele é o nosso Criador, Ele nos ama. Né? O ato de criar é a expressão linda do amor de Deus. Então, Ele é o nosso Criador, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós porque em Cristo Ele se tornou nosso Pai. Né? A partir da fé que depositamos em Cristo, Ele tornou-se o nosso Pai. Foi além do Criador, né? Mas tornou essa relação de Criador para Pai mais estreita, mais próxima, mais afetuosa. E também Ele cuida de nós porque o seu amor, assim como a sua fidelidade, são imutáveis em si mesmos, nele mesmo, são o seu amor, assim como a sua fidelidade, né, o seu amor e a sua fidelidade são imutáveis ao nosso respeito. Né? Deus não vai mudar o seu amor por nós. Ele decidiu nos amar, ponto final, acabou, e Ele vai cuidar de nós. E da mesma forma, Deus ele não vai mudar o seu amor, nem a despeito daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Ele não vai deixar de nos amar porque nós vamos decepcioná-lo. O mesmo salmista vai dizer que ele nos conhece, sabe da nossa estrutura, sabe que somos pó. E como um pai se compadece de um filho, assim ele se compadece também daqueles que o amam. Então, as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, nada disso vai fazer com que Deus nos ame menos ou que Deus nos ame mais. Ele sempre vai nos amar e esse amor dele é imutável, assim como a sua fidelidade, que o salmista propõe aqui no versículo 6, dizendo, porque ela dura para sempre. Então, confie no Senhor. Não sei onde é que você está pondo as suas expectativas, não sei onde é que você está pondo as suas esperanças, não sei onde é que você está colocando o seu coração, em quem você está entregando aí a sua vida para tentar ser o seu salvador, o seu resgatador, num relacionamento, no seu dinheiro, no seu trabalho, seja lá onde for. Eu vou dizer para você que esses lugares você só vai encontrar decepção. Porque esses lugares, essas coisas, essas pessoas, esses lugares não são perfeitos. Porque você, por natureza, é uma pessoa insatisfeita. E porque é impossível corresponder totalmente às nossas faltas e às nossas expectativas. Então, quer sofrer menos, quer se frustrar menos, confie no Senhor. Confie no Senhor. Deixe as pessoas serem na sua vida aquilo que elas só podem ser: pessoas, seres humanos. Deixe elas ser falhas como você é, para que haja empatia, para que haja compaixão entre vocês, para que as relações sejam possíveis e mais saudáveis. Porque enquanto houver essa necessidade nossa, essa querência nossa de que o outro nos resgate, que o outro nos salve, que o outro atenda às nossas expectativas, a gente nunca vai ter um relacionamento saudável. Né? Mas quando a gente entender que, olha, é de fato, eu erro, o outro erra, nós erramos, vós errais, eles erram, a gente vai perceber que, olha, então nós precisamos mesmo da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos confiar no Senhor, esperar no Senhor e ter certeza da doce companhia dele, seja qual for o momento e a situação. Espero que tenha sido uma reflexão que seja oportuna ao seu coração. Se oportuna for, como eu sempre digo aqui ao final dos nossos encontros, compartilhe. Mas não compartilhe na sua timeline como se você quisesse que todo mundo assistisse. Né? Não, compartilhe na timeline de pessoas, especialmente copie o link, joga no Facebook de alguém que você entende. Olha, eu acho que seria legal essa pessoa ouvir isso nesse momento que ela tá vivendo. Né? Então, se for bom para aquela pessoa, manda para ela, não manda para todo mundo, não, porque às vezes é chato você ficar recebendo no seu Facebook coisas que você não gosta, você não quer ouvir e que todo mundo manda para todo mundo, né? É que nem quando chega a época de comemorações, né? Você recebe aquelas mensagens lá, mas você vê que não foi para você. Aquela pessoa mandou para todo mundo, nunca é personalizado, né? Então não faça isso com as pessoas, não. Mande para quem de fato
precisa ouvir. Lembrando que nós estamos na nova série de mensagens na Igreja Presbiteriana Filadélfia, nós estamos falando em reforma, revisitando os pilares da reforma protestante. Domingo nós falamos sobre somente a graça. Quero que, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube e assista. Foi muito legal, foi muito edificante aquele encontro. E domingo nós vamos falar somente a Deus, a glória. O reverendo Eric nos trará essa reflexão. Deixa eu mandar um abraço aqui, peraí. Paulo, nosso diácono, Paulo Viçoso, boa noite, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Talita, minha prima também, Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Marina Moretti, querida irmã, um abraço para você, para o Toninho, Deus abençoe, espero que ele esteja num excelente caminho de recuperação. Alcenir e Beto, boa noite, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Querido diácono Sebastião, boa noite, Deus o abençoe. Vanderlei, olá, meu querido irmão, quanto tempo? Deus abençoe você, viu? Um grande abraço. O homem de Deus és tu, é um grande homem de Deus. Quem mais? Márcia, abraço para você, viu? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, abençoe meu primo aí também. Quem mais? Ô Marina, boa noite. Te amo, filha. Minha filha já virou a minha web espectadora. Te amo, filha. Te amo, amor, também. Boa noite para vocês. Estamos encerrando aqui. Fica com Deus. Desculpa aí pelo horário, mas foi mesmo muita dificuldade para utilizar o Facebook da igreja aqui no computador. Da conta particular deu mais certo, tá bom? Até mais. Deus te abençoe.